Há pessoas que passam a vida inteira apertando a mente, como quem tenta segurar água com as mãos. E quanto mais força fazem, mais tudo escapa. Metas, amor, reconhecimento, paz. Tudo parece correr para longe, justamente quando a alma entra em estado de perseguição. Mas pense por um instante, o que na sua vida você anda tentando controlar até a exaustão? Escreva nos comentários apenas "eu solto" e perceba o peso dessa frase dentro de você, porque existe um ponto silencioso em que a mente deixa de implorar, o corpo deixa de resistir e a vida começa, enfim, a responder de outro modo. A vida ensina de maneira estranha, quase nunca pela linha reta, quase nunca obedecendo à pressa, quase nunca recompensando a atenção que colocamos em cada tentativa. Você se esforça, calcula, repete cenários na cabeça, imagina conversas, antecipa rejeições, planeja o passo seguinte antes mesmo de firmar o pé no presente. E ainda assim, mesmo fazendo tanto, algo parece emperrado, como se houvesse uma força invisível que bloqueasse aquilo que você mais quer, justamente quando seu desejo se transforma em ansiedade. Esse é o ponto em que quase todos se confundem. Acham que precisam querer mais, correr mais, controlar mais, insistir mais. Só que, em muitos momentos, não é a falta de esforço que está destruindo seu caminho, é o excesso de tensão. Existe uma diferença profunda entre intenção e apego. Intenção é direção, apego é sufocamento. Intenção é saber onde quer chegar e caminhar com dignidade. Apego é transformar o resultado em condição para respirar em paz. E quando isso acontece, a mente deixa de ser uma aliada e vira uma prisão. Você acorda pensando no que ainda não aconteceu, passa o dia medindo sinais, buscando confirmações, interpretando silêncios, tentando forçar algum movimento da realidade. Aos poucos, sem perceber, sua energia já não está mais na construção, está na cobrança, já não está mais no domínio interior, está no desespero silencioso de quem acredita que só poderá descansar quando a vida obedecer. Os estoicos enxergavam isso com uma clareza brutal. Eles sabiam que o sofrimento raramente nasce apenas do que acontece. Ele nasce da guerra que travamos contra o que não conseguimos governar. Marco Aurélio refletia constantemente sobre essa disciplina interna, essa necessidade de não desperdiçar a própria força emocional lutando contra a natureza das coisas. Para ele, a verdadeira fraqueza não era perder algo fora de si, era entregar o comando da própria mente ao medo, à expectativa e à resistência. E é aqui que muita gente falha sem notar. Tenta mudar o exterior antes de estabilizar o interior. Tenta colher tranquilidade usando ferramentas de agitação. Tenta atrair abundância com uma mente treinada na falta. Talvez por isso tantas pessoas digam que querem paz, mas alimentem dentro de si uma atmosfera de urgência. Querem amor, mas vibram carência. Querem prosperidade, mas pensam como quem já foi derrotado. Querem respeito, mas se movem com a energia de quem implora validação. A vida percebe essa incoerência, não porque exista uma mágica simplista operando no invisível, mas porque sua postura mental altera suas decisões, seu tom de voz, seu olhar, sua paciência, sua presença e até a forma como você interpreta o tempo. Uma mente agitada sabota oportunidades que uma mente serena reconheceria com facilidade. Uma mente carente entra em salas tentando ser aceita. Uma mente tranquila entra em salas sabendo o próprio valor. E isso muda tudo. É por isso que tranquilizar a mente não é passividade. É estratégia espiritual. É inteligência emocional. É força refinada. Quando você para de se debater contra cada detalhe, começa a perceber algo que antes passava despercebido. Nem tudo precisa ser perseguido para chegar. Algumas coisas se aproximam quando sua energia deixa de ser a de alguém em estado de necessidade e passa a ser a de alguém em estado de alinhamento. Isso vale para oportunidades, para conexões, para decisões e até para sua relação com o futuro. Porque a pessoa que tenta arrancar respostas da vida a qualquer custo se torna cega para os movimentos sutis. Já a pessoa que cultiva clareza e presença começa a notar portas que antes pareciam invisíveis. Mas não confunda isso com abandonar seus desejos.
Não se trata de cruzar os braços e esperar. Trata-se de purificar a forma como você deseja. Há um desejo que enfraquece e há um desejo que fortalece. O primeiro nasce da sensação de vazio. Eu preciso disso para finalmente me sentir inteiro. O segundo nasce da integridade. Eu caminho em direção a isso sem perder a mim mesmo no processo. Esse segundo tipo de desejo não desorganiza a alma. Ele organiza, ele direciona sem escravizar, ele impulsiona sem corroer. E quando alguém aprende essa diferença, deixa de viver como um pedinte emocional diante da existência e passa a viver como alguém que coopera com a própria trajetória. Pense em quantas vezes você sofreu não pelo fato em si, mas pela história que sua mente criou ao redor dele. Uma demora virou rejeição, um obstáculo virou fracasso, um silêncio virou desamor, uma pausa virou sinal de que nada daria certo. A mente inquieta interpreta tudo pela lente da ameaça, e uma vez que você passa a viver nesse estado, qualquer sonho vira fonte de desgaste, qualquer meta vira peso, qualquer espera vira tormento. É assim que muitos perdem a capacidade de atrair o que desejam, não porque lhes falte valor, mas porque o campo interior está tomado por ruído. E onde há ruído demais, a percepção enfraquece. Onde a percepção enfraquece, as escolhas pioram. Onde as escolhas pioram, a vida parece resistir ainda mais. Então a pergunta não é apenas o que você quer atrair. A pergunta mais importante é: quem você está se tornando enquanto tenta alcançar isso? Porque talvez o grande bloqueio não esteja no mundo. Talvez esteja na identidade emocional que você veste todos os dias. Se por dentro você vive como alguém que teme perder, teme não ser suficiente, teme ser esquecido, teme chegar tarde, então até suas ações mais corretas carregarão uma vibração de tensão. E tensão constante não constrói presença, constrói desgaste. Os antigos entendiam que toda conquista externa sustentada depende de uma arquitetura interna firme. Sem isso, até quando algo chega, você não consegue desfrutar. Conquista e continua inquieto. Recebe e continua em alerta. Avança e continua vazio. É por isso que tudo começa com uma decisão invisível: desacelerar a tempestade dentro de você. Sim, não para se tornar indiferente, mas para se tornar inabalável. Não para desistir daquilo que deseja, mas para deixar de se ajoelhar emocionalmente diante disso. Quando você aprende a tranquilizar a mente, algo muda na sua presença. Seu olhar já não corre atrás de aprovação. Sua energia já não aperta. Sua ação deixa de vir do medo e passa a vir da consciência. E é nesse ponto que a realidade começa a responder de outra forma. Porque agora você não está mais tentando arrancar frutos de uma árvore antes da estação. Você está fortalecendo a raiz. A primeira transformação então é esta: desapegar-se da necessidade de que tudo aconteça do jeito que sua ansiedade exige. Quando a mente se apega a um único desfecho, ela perde a capacidade de respirar. Tudo passa a ser julgado pela pergunta mais cruel que existe: isso está me levando exatamente para onde eu quero ou não? E viver assim é como caminhar carregando um copo até a borda. Qualquer atraso parece catástrofe. Qualquer desvio parece ameaça. Qualquer porta fechada parece humilhação. Só que a vida nunca foi um corredor reto. Ela é uma travessia cheia de curvas, atrasos férteis e encontros que não obedecem ao relógio do ego. Quem não entende isso transforma o próprio sonho em instrumento de tortura. Epicteto ensinava que boa parte da dor humana nasce do apego ao que gostaríamos que acontecesse. Não porque desejar seja errado, mas porque exigir que a realidade siga um roteiro mental é uma forma sofisticada de escravidão. Você começa com um objetivo e, sem perceber, passa a colocar sua paz como refém dele. Só vou relaxar quando aquilo acontecer. Só vou me sentir em paz quando essa resposta vier. Só vou me sentir digno quando essa conquista se materializar. E nesse instante, o centro da sua força sai de dentro de você e é entregue a algo que ainda não existe. Esse é o erro silencioso. Não é o desejo que destrói a serenidade, é a dependência emocional criada ao redor dele. Observe como isso se manifesta nas áreas mais importantes da vida.
No trabalho, há pessoas que não conseguem executar bem porque estão obcecadas demais com reconhecimento. Cada tarefa deixa de ser expressão de excelência e vira teste de valor pessoal. O corpo até está presente, mas a mente já está no resultado, no julgamento, na resposta, na validação. Essa divisão interna enfraquece a precisão. O mesmo vale para os relacionamentos. Quem entra em uma conexão desesperado para ser escolhido, começa a moldar palavras, esconder verdades, antecipar reações, medir sinais com ansiedade. O amor deixa de ser encontro e vira vigilância. E nada sufoca mais uma possibilidade do que a energia de quem tenta prender antes mesmo de construir. É curioso, porque muita gente acredita que intensidade e apego são a mesma coisa. Não são. Intensidade pode ser presença total. Apego é medo disfarçado de dedicação. Intensidade saudável coloca a alma no caminho. Apego tira a alma do eixo. Uma pessoa centrada pode amar profundamente, trabalhar com ambição, perseguir metas altas e ainda assim permanecer inteira, porque o seu coração está comprometido com a jornada, não acorrentado a um formato específico de recompensa. Essa diferença muda tudo. Quem age inteiro transmite força, quem age apegado transmite urgência. E o mundo responde de maneira muito diferente a essas duas energias. Pense em um arqueiro. Depois de anos de treino, ele posiciona o corpo, alinha a respiração, calcula a distância e solta a flecha. Esse é o ponto de domínio. Mas imagine se, no instante em que a flecha sai, ele tentasse ainda controlá-la no ar com as mãos. Soa absurdo, mas é exatamente isso que fazemos com a vida. Fazemos nossa parte e, em seguida, continuamos mentalmente agarrados ao resultado, tentando puxá-lo, apressá-lo, moldá-lo pela força da preocupação. Só que preocupação não guia flechas. Preocupação apenas desgasta quem atirou. A serenidade nasce quando você entende que há um limite sagrado entre o que exige ação e o que exige confiança. Essa compreensão não é confortável no começo, porque ela desmonta um vício emocional antigo, a ilusão de que tensão é prova de comprometimento. Muita gente acredita que, se não estiver inquieta, está sendo negligente. Se não estiver pensando o tempo todo, está deixando passar alguma coisa. Se não estiver se cobrando até a exaustão, não merece o resultado. Mas isso é apenas condicionamento. A mente foi treinada a confundir sofrimento com responsabilidade. E por causa disso, há quem se sinta culpado ao relaxar, como se serenidade fosse fraqueza. Não é. Serenidade é o solo onde a ação lúcida cresce. Uma mente mais silenciosa enxerga melhor, escolhe melhor, fala melhor, percebe melhor. Isso não diminui seu poder, isso refina. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essa frase atravessa séculos porque continua descrevendo com precisão o que acontece dentro de milhões de pessoas. Elas não estão exaustas apenas pelo que viveram, estão exaustas pelo que repetem, mentalmente. Cenários, medos, suposições, previsões, diálogos imaginários, derrotas antecipadas. A mente cria um labirinto e depois se apavora por estar perdida dentro dele. Nesse estado, até oportunidades reais podem parecer ameaças. Até pequenos atrasos se transformam em sinais de fracasso. É assim que o apego não apenas rouba a paz, ele também distorce percepção. E quando a percepção é distorcida, a vida parece mais hostil do que realmente é. Uma porta que apenas não era sua vira prova de rejeição universal. Um tempo de espera vira sensação de abandono. Um caminho diferente do planejado vira a impressão de que tudo saiu errado. Mas às vezes, o que você chama de atraso é proteção. Às vezes, o que chama de perda é redirecionamento. Às vezes, o que chama de silêncio é um intervalo necessário para que sua visão amadureça. O problema é que a mente apegada não consegue ler sutilezas. Ela quer garantia, velocidade e confirmação. E como a existência raramente entrega isso sob demanda, ela vive em guerra. Por isso, desapegar-se do resultado não é desinteresse. É maturidade espiritual. É a capacidade de dizer: eu vou dar o meu melhor sem transformar isso numa prisão. É continuar plantando sem cavar o solo toda noite para verificar se a semente já cresceu.
É oferecer presença ao processo sem implorar que a colheita venha antes da estação. E essa postura produz uma transformação quase invisível, mas profundamente poderosa. Quando você não precisa que algo aconteça para sustentar, seu equilíbrio, sua energia muda. Sua fala perde pressa, seu olhar perde fome, sua postura perde carência. E, paradoxalmente, é aí que muitas coisas começam a chegar com mais naturalidade. Há uma dignidade rara em quem sabe desejar sem se ajoelhar. Você sente isso quando encontra alguém que tem ambição, mas não desespero, profundidade, mas não dependência, entrega, mas não imploração. Essa pessoa não transmite a vibração de quem está tentando convencer o mundo a lhe dar alguma coisa. Ela transmite a força de quem já está inteiro enquanto constrói. E esse estado interior é magnético, não porque manipule a realidade, mas porque elimina ruídos que antes sabotavam sua presença. Onde não há ruído excessivo, há precisão. Onde há precisão, há melhores escolhas. Onde há melhores escolhas, o caminho começa a se abrir. Então pergunte a si mesmo com coragem: que resultado tem governado seu humor, sua autoestima e seu senso de valor? Onde exatamente sua paz está algemada a um desfecho? Talvez seja uma resposta que não chega, uma meta financeira, a tentativa de salvar um vínculo, a necessidade de provar algo, a obsessão por um tempo ideal. Seja o que for, observe o preço emocional que você está pagando, porque toda vez que você diz internamente: eu só ficarei bem quando isso acontecer, você entrega sua soberania a algo que talvez nunca tenha pertencido ao seu controle. A libertação começa quando você substitui necessidade por confiança. Não uma confiança infantil, que espera milagres sem participação, mas uma confiança madura, que faz o que precisa ser feito e depois permite que a vida se mova. Você continua agindo, continua se preparando, continua honrando o que deseja, mas agora com outra base. Não mais a base da falta, não mais a base do medo. Agora a base é estabilidade. E dessa estabilidade nasce a segunda grande virada: dominar a própria mente antes que ela domine você. A maioria das pessoas acredita que seus maiores inimigos estão do lado de fora. A crise, a rejeição, a demora, a opinião alheia, os obstáculos do caminho. Mas, em silêncio, o que mais sabota uma vida raramente é o que acontece fora. É a forma como a mente interpreta, amplifica e repete aquilo por dentro. Um mesmo acontecimento pode esmagar uma pessoa e amadurecer outra. Um mesmo atraso pode ser lido como fracasso ou como preparação. Uma mesma queda pode ser o início da desistência ou o início da consciência. O que muda não é apenas a situação. O que muda é o governo interior. É por isso que dominar a mente não é um detalhe no caminho, é o próprio caminho. Porque se você não aprender a conduzir seus pensamentos conduzirão seus impulsos. Seus impulsos conduzirão suas escolhas. E suas escolhas construirão uma realidade cada vez mais parecida com o caos que vive dentro de você. O homem sem domínio interno não precisa de inimigos. Sua própria mente o desgasta. Ele reage antes de compreender, supõe antes de observar, teme antes de examinar, desiste antes de amadurecer. Vive em estado de resposta automática, como uma folha arrastada pelo vento de qualquer emoção momentânea. Os estoicos eram implacáveis nessa lição. Para eles, não bastava querer uma vida forte. Era preciso treinar a percepção para não ser sequestrado pelo primeiro pensamento que surgisse. Epicteto insistia que não somos perturbados pelos fatos em si, mas pelos julgamentos que fazemos sobre eles. Essa ideia parece simples até você aplicá-la na prática, porque o que mais cansa a alma não é apenas o problema, é o comentário interno que o acompanha. Não é apenas a dificuldade, é a narrativa de incapacidade que a mente constrói em torno dela. Não é apenas a falha, é a sentença silenciosa que você repete: isso prova que eu não sou bom o bastante. Veja como isso acontece no cotidiano. Um erro no trabalho deixa de ser um erro e vira identidade. Eu sou incompetente. Um afastamento deixa de ser um acontecimento relacional e vira condenação pessoal. Ninguém fica. Um atraso na vida financeira deixa de ser fase e vira destino.
Eu nunca saio do lugar. A mente, quando não é observada, transforma episódios em profecias. E o mais perigoso é que ela faz isso com naturalidade. Você nem percebe quando deixou de analisar um fato e passou a habitar uma conclusão. É assim que muitos constroem prisões sem muros, com interpretações repetidas até parecerem verdade. William James dizia que a maior arma contra o estresse é a capacidade de escolher um pensamento em vez de outro. Essa afirmação toca no coração da liberdade interior. Escolher um pensamento não significa mentir para si mesmo, nem fingir que tudo está bem. Significa recusar-se a entregar a própria consciência ao primeiro impulso mental. Significa criar um espaço entre o que acontece e a maneira como você responde. Nesse espaço mora a maturidade. Nesse espaço mora a força. Nesse espaço mora a possibilidade de não repetir sempre o mesmo destino emocional. Imagine alguém passando por um período duro no trabalho. Erros acumulados, pressão crescente, sensação de inadequação. A mente apressada logo sussurra: você não serve para isso. A partir daí, a postura muda, a voz hesita, a atenção se fragmenta, o corpo entra em alerta e o desempenho piora. O pensamento inicial, talvez distorcido, começa a produzir uma realidade concreta. Agora imagine que, diante da mesma situação, essa pessoa aprenda a responder diferente. Isso está me exigindo mais, mas também está me treinando. Perceba a diferença. O peso do desafio continua existindo, mas ele deixa de significar condenação. Ele passa a significar lapidação. E quem se sente em lapidação suporta mais do que quem se sente sentenciado. Sêneca comparava a dificuldade a um tipo de exercício da alma. Assim como o corpo não ganha força sem resistência, a mente também não amadurece sem confronto. O problema é que fomos educados para buscar conforto imediato, não formação interior. Queremos paz sem disciplina, confiança sem prova, firmeza sem pressão. Mas a mente só se torna estável quando aprende a não entrar em colapso a cada instabilidade. E isso exige treino. Exige perceber o pensamento que chega, examiná-lo, retirar dele o exagero, separar fato de interpretação e devolver a consciência à posição de comando. Sua mente é como um jardim. Essa metáfora é antiga, mas continua poderosa, porque descreve uma verdade profunda. Aquilo que você cultiva se fortalece. Se todos os dias você alimenta medo, comparação, antecipação negativa e ressentimento, não pode esperar colher clareza. Se você repete internamente que está atrasado, inadequado, diminuído ou sem saída, essas ideias vão criar raízes. E raízes mentais moldam comportamento. Aos poucos, você começa a agir com a energia daquilo que acredita. Quem acredita que será rejeitado, entra em salas já se defendendo. Quem acredita que não tem valor, fala tentando compensar. Quem acredita que a vida lhe deve uma reparação, enxerga ofensa em todo lado. O jardim interior sempre transborda para fora, mas há outra possibilidade. Você pode começar a plantar presença em vez de pânico, clareza em vez de ruído, resiliência em vez de dramatização. Isso não acontece numa grande epifania, acontece em pequenas correções repetidas. Quando um pensamento extremo surgir, você o interroga. Quando a ansiedade inventar futuros, você retorna ao agora. Quando o medo transformar uma fase em sentença, você desmonta o exagero. Esse trabalho parece invisível, mas muda toda a estrutura da sua vida, porque o ser humano não vive apenas do que acontece. Vive do significado que atribui ao que acontece. É por isso que tantas pessoas permanecem presas, mesmo quando as circunstâncias começam a melhorar. Elas mudam de ambiente, de trabalho, de relacionamento, de cidade, mas continuam levando consigo a mesma forma de pensar. E a mesma forma de pensar acaba recriando dores parecidas em cenários diferentes. O exterior muda, o padrão permanece. Sem domínio mental, a liberdade sempre será parcial. Você pode até conquistar coisas, mas seguirá refém de oscilações internas. Qualquer crítica te desmonta, qualquer demora te desespera, qualquer sinal ambíguo te consome. Isso não é sensibilidade, é dependência de estabilidade externa para sustentar uma paz que deveria nascer de dentro.
Então a pergunta necessária não é apenas o que estou pensando, mas esse pensamento está me fortalecendo ou me enfraquecendo. Nem tudo o que você pensa merece ser acreditado. Nem toda sensação precisa virar comando. Nem toda emoção precisa conduzir uma decisão. Há pensamentos que chegam como ladrões vestidos de verdade. Entram sem pedir licença, ocupam sua percepção e tentam se tornar donos da casa. O treinamento estoico começa quando você para de se curvar automaticamente a eles. Você os observa, mas não os idolatra. Você os escuta, mas não os obedece sem exame. Você volta a ser senhor da própria fortaleza. E o modo mais prático de fazer isso é retornar ao momento presente. Quase todo sofrimento mental excessivo vive em dois territórios: o passado que você gostaria de corrigir e o futuro que gostaria de garantir. Só que sua força real não mora em nenhum dos dois. Ela mora neste instante, nesta decisão, nesta resposta, nesta respiração. Quando você se pergunta, o que posso fazer agora com lucidez? Algo se reorganiza, a névoa diminui, o pânico perde território. O corpo entende que não precisa resolver a vida inteira em um minuto. Esse retorno ao presente não elimina todos os problemas, mas devolve a você o único lugar de onde algum poder verdadeiro pode partir. E quando essa disciplina começa a crescer, você percebe algo transformador. A mente deixa de ser um campo de batalha constante e passa a ser uma ferramenta. Já não governa você pelo susto. Já não define seu valor por um tropeço. Já não transforma cada dificuldade em identidade. Agora ela serve à consciência, e não o contrário. É nesse ponto que nasce uma nova relação com o tempo. Porque, quando a mente para de exigir resultados imediatos para se sentir segura, você finalmente aprende a suportar o intervalo entre plantar e colher. Esperar em paz é uma das formas mais raras de força. Quase todo mundo consegue agir quando o resultado parece próximo, quando os sinais são favoráveis, quando a recompensa já começa a desenhar sua silhueta no horizonte. O verdadeiro teste surge quando você faz o que precisa ser feito. Entrega energia, disciplina, presença, e mesmo assim, o mundo permanece em silêncio. Nenhum reconhecimento imediato, nenhuma confirmação clara, nenhuma prova externa de que aquilo vai florescer. É aí que muitos quebram. Não porque lhes falte capacidade, mas porque nunca aprenderam a suportar o intervalo entre esforço e colheita sem transformar esse intervalo em desespero. Vivemos cercados por uma cultura que trata a velocidade como sinônimo de valor. Tudo precisa acontecer rápido. Respostas, crescimento, validação, progresso, cura, dinheiro, amor. E quando algo importante demora, a mente condicionada por essa lógica conclui que há algo errado. Ela não sabe mais ler o amadurecimento invisível. Não reconhece os processos subterrâneos. Quer frutos sem estação, colheita sem raiz, respeito sem tempo de construção, paz sem depuração interior. Só que a vida não se curva à ansiedade humana. Ela opera num ritmo mais profundo, mais orgânico, mais silencioso. E quem não aprende a honrar esse ritmo, vive em guerra com a própria jornada. Epicteto lembrava que nenhuma grande coisa é criada de repente. Essa frase é quase um antídoto contra a impaciência moderna, porque tudo o que realmente tem peso leva tempo para formar estrutura. Caráter leva tempo. Credibilidade leva tempo. Maestria leva tempo. Relações verdadeiras levam tempo. Autodomínio leva tempo. Até uma mente serena exige repetição, confronto, prática e falhas atravessadas com consciência. A pressa quer pular esse processo porque ela idolatra o resultado e despreza a formação. Mas o problema é que, quando você tenta correr para receber aquilo que ainda não tem estrutura para sustentar, o que chega cedo demais, muitas vezes também se perde cedo demais. Pense numa árvore. Você pode regar, cuidar do solo, proteger a muda, oferecer luz, retirar o que a sufoca. Mas não pode puxar os galhos para obrigá-la a crescer. Qualquer tentativa de aceleração violenta não produz maturidade, produz dano. A vida interior funciona da mesma forma. Há coisas que só conseguem chegar quando algo em você já amadureceu o bastante para recebê-las sem se perder.
Talvez o reconhecimento ainda não tenha vindo, porque seu valor precisa se consolidar sem aplauso. Talvez o relacionamento certo ainda não tenha chegado, porque primeiro sua solidão precisa deixar de ser ameaça. Talvez a prosperidade esteja demorando, porque antes sua disciplina precisa se tornar mais estável que sua empolgação. O tempo, em muitos casos, não está negando, está preparando. Essa é uma ideia difícil para o ego aceitar, porque o ego quer controlar o calendário da existência. Ele quer dizer quando, como e por qual caminho as coisas devem acontecer. E quando não consegue, interpreta a demora como abandono. Mas a sabedoria nasce quando você entende que nem toda pausa é ausência de movimento. Há pausas férteis, há silêncios que trabalham, há fases aparentemente imóveis, em que a estrutura mais importante está sendo construída fora do seu campo de visão. O problema é que a mente impaciente só considera real aquilo que pode medir imediatamente. Se não vê, desconfia. Se não recebe rápido, enfraquece. Se não tem confirmação, entra em crise. E assim perde justamente a postura necessária para atravessar o processo com dignidade. Imagine um artista que entrega anos da vida ao próprio ofício, sem ainda ver o reconhecimento que imaginou. Cada tela parece um ato de fé. Cada tentativa sem aplauso parece um confronto contra a dúvida. Em algum momento, ele será forçado a escolher: criar apenas quando houver resposta externa, ou continuar lapidando a própria arte mesmo no invisível. Esse é um momento decisivo, porque revela a base interna do caminho. Quem precisa de recompensa constante para permanecer fiel ao que constrói ainda está servindo à validação. Mas quem continua porque encontrou sentido na própria prática já começou a tocar uma força mais profunda. O tempo deixa de ser inimigo e passa a ser parceiro de formação. Sócrates dizia que fazer é ser. Essa ideia carrega uma verdade poderosa. Você não está apenas esperando algo acontecer. Você está se tornando alguém enquanto caminha. E isso muda completamente a leitura da demora. Quando sua atenção está obcecada apenas em quando vai acontecer, você perde a pergunta mais importante de todas: em quem esse processo está me transformando? Talvez o atraso esteja ensinando constância. Talvez a incerteza esteja revelando onde sua confiança ainda era frágil. Talvez a ausência de resposta esteja te libertando da dependência de aprovação. Talvez a repetição silenciosa esteja construindo uma identidade que não desaba sem aplauso. Nem sempre a vida está testando sua paciência por crueldade. Muitas vezes, ela está refinando sua estrutura para que você não se destrua quando finalmente receber o que pediu. Mas, sejamos honestos, manter a calma quando nada parece acontecer é uma disciplina exigente, porque há dias em que a alma se cansa de semear sem ver brotos. Há dias em que você se pergunta se está insistindo no caminho certo ou apenas prolongando uma ilusão. Há dias em que o coração quer provas. E nesses dias, o risco maior não é a lentidão do processo, é o impulso de abandonar o próprio centro. Pessoas perdem grandes colheitas não apenas porque o tempo demorou, mas porque no meio da espera começaram a agir movidas por pânico. Correm para atalhos, se vendem barato, aceitam qualquer coisa para aliviar a ansiedade, trocam construção por alívio imediato. A impaciência não apenas dói, ela também desorganiza o julgamento. Os estoicos ensinavam a focar no que está sob seu poder. Essa é a âncora para atravessar qualquer período de demora sem naufragar internamente. Você não controla o momento exato em que a porta se abre, mas controla a qualidade da sua preparação. Não controla quando será reconhecido, mas controla a integridade com que trabalha. Não controla a resposta do outro, mas controla a clareza dos seus limites e a verdade da sua presença. Não controla a velocidade com que a vida reorganiza certos cenários, mas controla a maneira como atravessa esse intervalo. E isso já é muito, mais do que muito. Isso é o núcleo da soberania pessoal. Marco Aurélio escrevia sobre aceitar com dignidade aquilo que o destino coloca no seu caminho. Aceitar não como resignação passiva, mas como postura de inteligência diante do real. Em vez de desperdiçar força brigando com o relógio da vida, você aprende a cooperar com o que o momento pede. Se o agora pede preparo, você se prepara.
Se pede resistência, você resiste. Se pede silêncio, você silencia. Se pede continuidade sem aplauso, você continua. A pessoa forte não é a que obriga o mundo a obedecer sua pressa. É a que permanece inteira, mesmo quando a resposta ainda não veio. E talvez exista algo ainda mais profundo aqui. Às vezes, o que você chama de demora não é apenas tempo de espera por algo externo. É tempo de construção da pessoa que será capaz de segurar aquilo sem medo, sem arrogância, sem dependência. Porque conquistar sem estrutura interna é perigoso. O amor pode virar apego. O dinheiro pode virar ansiedade. O reconhecimento pode virar vaidade defensiva. O poder pode virar fragilidade mascarada. Por isso a vida, em sua sabedoria silenciosa, muitas vezes trabalha primeiro no recipiente antes de derramar o conteúdo. Quando você entende isso, sua relação com o tempo muda. A demora continua desconfortável às vezes, mas deixa de ser insulto pessoal. Você passa a olhar para o processo com mais reverência. Já não pergunta apenas por que ainda não veio, mas também o que este intervalo está me ensinando. E essa pergunta, quando feita com honestidade, reposiciona a mente. Em vez de guerra, surge aprendizado. Em vez de cobrança, surge presença. Em vez de desespero, surge força serena. E dessa força nasce a capacidade de agir não como quem implora ao mundo, mas como quem caminha com propósito. Existe uma energia fácil de reconhecer em quem age por desespero. Está no olhar apressado, na voz que tenta convencer demais, na pressa em receber sinais, na necessidade constante de garantir que nada escape. Mesmo quando a pessoa parece determinada, algo em sua presença denuncia tensão. Ela não está apenas caminhando em direção ao que quer, está tentando capturar, segurar, forçar, impedir a perda antes mesmo de possuir. E isso muda completamente a qualidade da ação, porque agir com desespero não é intensidade, é medo em movimento. Muita gente confunde movimento com direção, faz mais, corre mais, insiste mais e acredita que isso, por si só, é prova de maturidade. Mas quantidade de esforço nunca compensou a ausência de centro. Uma mente desorganizada pode trabalhar muito e ainda assim produzir ruído em vez de avanço. Pode falar demais e comunicar pouco. Pode buscar muito e atrair pouco. Pode tentar controlar cada detalhe e ainda assim piorar a própria posição. É por isso que os antigos valorizavam tanto a ação com propósito. Para eles, o essencial não era apenas fazer, era o lugar interior de onde o fazer nascia. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo quem você quer ser, depois faça o que deve ser feito. Essa ordem importa mais do que parece, porque quando você não sabe quem está sendo, suas ações viram respostas automáticas ao medo. Você envia mensagens não porque são verdadeiras, mas porque teme o silêncio. Aceita oportunidades não porque fazem sentido, mas porque teme ficar para trás. Diz sim, não por convicção, mas por medo de perder aprovação. Trabalha sem pausa não por excelência, mas por pânico de parecer insuficiente. Em si, todos esses casos, a ação existe, mas ela não brota de clareza, brota de carência. A ação com propósito tem outro peso. Ela nasce de alguém que já não está negociando a própria dignidade a cada passo. Essa pessoa pode desejar muito, construir muito e se dedicar profundamente, mas não se move como quem implora. Move-se como quem honra uma direção. Isso muda o campo inteiro da experiência, porque o propósito organiza. Ele elimina excessos, corta impulsos, reduz ruídos e cria consistência. Já o desespero dispersa, faz a mente querer tudo ao mesmo tempo, responder a qualquer estímulo, agarrar qualquer possibilidade, entrar em qualquer porta que prometa alívio imediato. O desespero é um mau estrategista. Ele sempre prefere urgência à verdade. Pense em alguém buscando trabalho. Uma pessoa dominada pelo medo dispara tentativas para todo lado, aceita qualquer coisa sem critério, entra em entrevistas querendo provar valor a qualquer custo, lê cada silêncio como rejeição definitiva. Sua energia é fragmentada. Ela até trabalha muito, mas quase tudo está contaminado pela necessidade de ser validada. Agora imagine alguém que também precisa avançar, também sente pressão,
também quer resultados, mas preserva o eixo. Ela conhece suas forças, prepara-se com seriedade, comunica-se com presença, observa com inteligência, escolhe com critério. Talvez não controle o resultado imediato, mas sua ação transmite consistência. E consistência inspira confiança de um modo que o pânico jamais inspirará. O mesmo vale para relações humanas. Quem entra em vínculos tentando arrancar segurança do outro, quase sempre produz o oposto do que deseja. Busca confirmação a todo instante, interpreta pausas como ameaça, força a proximidade antes da hora, tenta acelerar intimidade, vive medindo sinais. Essa energia cansa, não porque haja maldade nela, mas porque carrega peso. Já a pessoa que se aproxima com verdade, mas sem implorar, gera outro tipo de presença. Ela demonstra interesse sem perder o centro. Ela se oferece sem se abandonar. Ela deixa espaço para que a conexão respire. E é justamente por isso que sua presença se torna mais rara, mais respeitável, mais magnética. Aristóteles falava da vida orientada pela virtude, uma vida em que a ação está alinhada ao que há de mais elevado no caráter. Essa visão conversa profundamente com o estoicismo, porque nos lembra que o valor de uma escolha não está apenas no que ela produz fora, mas no que ela preserva dentro. Uma ação desesperada pode até gerar resultado em alguns momentos, mas costuma cobrar um preço alto: erosão da autoestima, perda de discernimento, dependência de resposta externa, cansaço moral. Já a ação alinhada fortalece mesmo durante o caminho, porque cada passo confirma internamente: eu não estou me traindo para conseguir isso. Essa talvez seja uma das distinções mais importantes da vida adulta. Há metas que valem a pena e há formas de persegui-las que custam caro demais. Você pode até conquistar algo, mas se no processo se tornou ansioso, reativo, carente de validação e distante de si mesmo, talvez o preço tenha sido alto demais. Os estoicos não ensinavam inércia, eles ensinavam ação enraizada. Queriam homens e mulheres capazes de agir com firmeza, mas sem servidão emocional diante do resultado. Capazes de construir, mas sem desmoronar na demora. Capazes de desejar, mas sem transformar o desejo em senhor da própria paz. Há uma imagem útil para entender isso. O jogador inexperiente de xadrez move peças com base no susto. Reage à ameaça mais visível, tenta corrigir tudo imediatamente, se precipita para aliviar o desconforto do momento. O jogador maduro, ao contrário, suporta tensão sem perder visão. Ele não ignora o risco, mas também não se deixa governar por ele. Enxerga mais de uma jogada à frente, porque sua mente não está sequestrada pelo pânico. A vida funciona de modo parecido. Quem reage por medo faz movimentos que aliviam o agora e complicam o depois. Quem age com propósito suporta a pressão inicial e escolhe a partir de uma visão mais ampla. Então pergunte a si mesmo com honestidade: aquilo que você está fazendo hoje nasce de convicção ou nasce do medo de ficar sem? Você está construindo algo porque isso expressa seus valores ou está correndo atrás de qualquer coisa que adormeça temporariamente sua insegurança? Há decisões que parecem ousadas, mas são apenas fugas elegantes. Há insistências que parecem disciplina, mas são apenas apego com boa aparência. E há pausas que parecem atraso, mas na verdade são um chamado para reposicionar a intenção antes de continuar. Desacelerar nesse contexto não é recuar da vida, é impedir que o medo conduza o volante. A pressa tem o hábito de vender soluções rápidas para dores profundas. Faz você acreditar que, se agir agora, resolverá o vazio. Mas o vazio que nasce da desconexão consigo não se resolve com corrida cega. Resolve-se com alinhamento. Quando você retoma a clareza sobre o que quer, por que quer e a partir de quem está agindo, suas decisões ganham outra textura. Você já não escolhe para anestesiar a ansiedade, escolhe para honrar o que considera verdadeiro. E existe ainda um ponto decisivo: confiar em si mesmo. Não no sentido ingênuo de acreditar que tudo sairá como imaginou, mas no sentido maduro de saber que pode enfrentar o que vier sem se perder. Essa confiança muda a maneira como você entra em desafios. Já não precisa controlar cada detalhe para se sentir seguro, porque carrega dentro de si a certeza
de que mesmo diante do inesperado, encontrará resposta, aprendizado, adaptação. É essa autoconfiança silenciosa que desmonta o desespero, porque o desespero nasce, em grande parte, da crença de que você não suportará se algo sair do script. Quando essa crença enfraquece, seu corpo relaxa, sua ação fica mais limpa, sua presença deixa de pressionar o mundo. E, curiosamente, é nesse estado menos carente que muita coisa começa a se alinhar com mais naturalidade. Não porque a vida agora deva obedecer você, mas porque você deixou de sabotá-la com urgência. Então surge a próxima libertação. Parar de tentar controlar cada movimento da realidade e recuperar o poder sobre aquilo que realmente é seu. Há um tipo de cansaço que não vem do trabalho, nem da luta, nem das responsabilidades do dia. Vem da tentativa constante de controlar o incontornável, controlar a resposta dos outros, o momento exato das coisas, a imagem que fazem de você, os desvios do caminho, o futuro inteiro antes que ele aconteça. Esse esforço silencioso consome mais energia do que muitos percebem, porque controlar, nesse sentido, não é agir com sabedoria, é viver com a mão fechada o tempo todo, como se a existência só pudesse oferecer segurança àqueles que nunca relaxam. Mas a vida não floresce sob punhos cerrados. Ela responde melhor a mãos firmes e mente aberta. Os estoicos compreenderam isso com profundidade. Epicteto afirmava que a liberdade começa quando deixamos de depender emocionalmente daquilo que não está sob nosso comando. Essa talvez seja uma das definições mais elegantes de poder interior. Não o poder de fazer o mundo obedecer, mas o poder de não ser arrastado por tudo o que o mundo faz. Quando você entende isso, algo dentro de você se reposiciona. Você para de medir a própria força pela capacidade de prever tudo e passa a medi-la pela capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando nem tudo pode ser previsto. Quantas vezes você sofreu tentando mudar pessoas que não queriam mudar? Quantas vezes tentou explicar mais uma vez, insistir mais um pouco, fazer o outro enxergar, reagir, corresponder, amadurecer, compreender? E quanto mais energia colocava nisso, mais frustrado ficava, porque há uma verdade difícil, mas libertadora. As pessoas pertencem a si mesmas. Você pode se comunicar com clareza, estabelecer limites, decidir até onde vai, escolher sua presença ou sua ausência. Mas não pode viver o processo interno de ninguém por elas. Tentar fazer isso é abandonar a própria fortaleza para administrar um território que nunca foi seu. Essa mesma ilusão aparece no sucesso. Muita gente se empenha corretamente, mas se perde ao confundir esforço com controle. Esforço é saudável, controle obsessivo é corrosivo. Você pode se preparar, estudar, agir, construir, insistir com dignidade. Tudo isso é sua parte, mas a partir de certo ponto, continuar apertando mentalmente o processo só gera resistência. É como alguém que planta uma semente e, por medo de que ela não cresça, decide desenterrá-la todos os dias para verificar o progresso. A ansiedade interrompe aquilo que a confiança permitiria amadurecer e, sem perceber, a pessoa se torna inimiga do próprio cultivo. Sêneca escreveu que o destino guia quem consente e arrasta quem resiste. Essa frase não fala de fatalismo passivo, mas de inteligência diante do real. Há momentos em que a vida pede ação, há momentos em que pede aceitação. O erro está em usar força onde só a maturidade resolveria. Você percebe isso por exemplo, antes de uma grande entrevista, uma conversa decisiva, um passo importante. Fez o que podia, estudou, treinou, se preparou. Mas em vez de confiar no próprio preparo, começa a imaginar todos os cenários ruins possíveis. O corpo endurece, a respiração encurta, a presença se fragmenta. O desejo de controlar o resultado rouba a qualidade da sua atuação no único lugar onde você ainda tinha algum poder, o agora. Soltar o controle, então, não é desistir de influenciar a vida. É desistir de exigir garantias antes de agir. É entrar no momento com tudo o que você construiu, mas sem transformar o desfecho em condição para manter a própria paz. Isso exige um tipo de coragem que poucos desenvolvem, a coragem de confiar na própria capacidade de lidar com o que vier. Porque, no fundo,
O controle excessivo quase sempre esconde um medo mais íntimo. Não é apenas medo de que algo dê errado, é medo de não suportar se der errado. E é justamente esse medo que precisa ser enfrentado com lucidez. Quando você começa a confiar na própria resiliência, muita coisa muda. Você já não precisa que a vida siga o roteiro exato para continuar de pé. Já não implora que todos entendam você. Já não exige que cada plano funcione sem desvios. Você se torna mais flexível sem se tornar fraco, mais sereno sem se tornar passivo, mais aberto sem se tornar ingênuo. E essa combinação é rara, porque a maior parte das pessoas oscila entre rigidez e desistência, ou tentam controlar tudo ou abandonam tudo. A sabedoria estoica propõe outro caminho: agir com excelência e depois entregar com dignidade. É desse espaço que nasce a verdadeira abundância. Não aquela vendida como fantasia de pensamento mágico, mas a abundância de presença, de confiança, de percepção limpa. Epicteto lembrava que riqueza não é ter muito, mas precisar de pouco. Essa ideia atinge o centro da vida moderna, que treina as pessoas para viver em estado permanente de carência. Nunca é suficiente. Nunca chegou a hora. Nunca há amor bastante, dinheiro bastante, tempo bastante, reconhecimento bastante. E uma mente educada na falta sempre encontrará mais provas de escassez. Ela entra em uma sala já se comparando. Entra em um vínculo já se defendendo. Entra em uma oportunidade já pensando no que lhe falta. Com isso, fecha-se para aquilo que poderia receber. A abundância começa quando você deixa de se relacionar com a vida como um suplicante e passa a se relacionar com ela como alguém que coopera com o próprio caminho. Gratidão, nesse contexto, não é frase bonita, é disciplina perceptiva. É treinar a mente para reconhecer o que já existe, o que já foi construído, o que já está disponível, o que já amadureceu dentro de você. Quanto mais consciência você desenvolve sobre o que já possui em caráter, aprendizado, força e presença, menos se move pelo desespero da falta. E quanto menos desespero, mais livre se torna sua ação. Essa liberdade torna possível o princípio final: agir de forma alinhada e depois soltar. Marco Aurélio escreveu, em essência, que devemos fazer o que nos cabe e aceitar o resto. Há uma elegância poderosa nessa postura. Você define sua direção, prepara-se, treina, honra seus valores, oferece o melhor da sua presença e então permite que o tempo, as circunstâncias e a vida façam a parte deles. Não cava a semente, não aperta o rio, não corre atrás do eco. Age e libera, trabalha e confia, constrói e respira. Pense no agricultor. Ele lavra a terra, escolhe a semente, rega, protege o solo, observa o clima, mas não transforma a lavoura em campo de histeria. Há uma serenidade natural em quem entende os ritmos da criação. O agricultor maduro sabe que existe um momento de fazer e um momento de esperar. Sabe que a ansiedade não substitui estação. Sabe que a colheita não responde ao pânico. A vida pede a mesma sabedoria. Em relacionamentos, na carreira, no processo de cura, no fortalecimento da mente, em tudo o que é real, sua parte é semear com verdade. Sua paz depende de não tentar arrancar o fruto antes da hora. E aqui está a grande virada deste vídeo. Você não atrai aquilo que deseja apenas pelo quanto quer. Você se aproxima daquilo que deseja pela qualidade do estado interior com que caminha. Uma mente em guerra repele, confunde, distorce, apressa, sufoca. Uma mente tranquila percebe, escolhe, sustenta, amadurece e reconhece oportunidades com mais clareza. Não porque a realidade tenha se tornado mágica, mas porque você deixou de atravessá-la como alguém dividido por dentro. O mundo externo pode continuar imperfeito, imprevisível e mutável, mas agora existe em você uma base mais forte do que qualquer circunstância. Talvez essa seja a lição mais profunda de todas. O verdadeiro poder nunca esteve em controlar cada resultado, sempre esteve em governar sua própria presença diante de qualquer resultado. Quando você domina isso, algo se reorganiza. Sua ansiedade perde o trono, seu apego perde a força, sua pressa perde a autoridade. E no lugar delas, surge uma solidez. Nova, silenciosa, quase sagrada.
A partir daí, você deixa de viver como alguém que persegue a vida com desespero e passa a viver como alguém que caminha com ela em alinhamento. Então, daqui para frente, lembre-se, tranquilizar a mente não é fugir do mundo. É entrar nele com outra força. É olhar para seus desejos sem se ajoelhar diante deles. É honrar seus objetivos sem transformar a própria paz em refém. É confiar no tempo sem abandonar a disciplina. É abrir mão do controle do incontrolável para fortalecer o único reino que realmente lhe pertence, o interior. E quando este vídeo terminar, o verdadeiro teste começa. Não no conforto de ouvir essas palavras, mas no silêncio da próxima demora, da próxima frustração, da próxima vontade de apertar a vida com medo de perdê-la. É ali que sua nova consciência será chamada. É ali que você vai decidir se continua vivendo como prisioneiro da ansiedade ou como guardião da própria mente. Porque no fim, tudo o que você deseja talvez esteja menos distante do que parece, mas só se revela com clareza para quem aprendeu a ficar em paz antes mesmo de receber.